expondo aqui um pouco acerca dos 10 mandamentos do decálogo da lei, do que está escrito na Santa Palavra de Deus. Portanto, vamos de início repetir aqui rapidamente os 10 mandamentos. Você sabe que o decálogo da lei está em Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17, e está também em Deuteronômio capítulo número 5. Primeiro do decálogo da lei: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti, nem adorarás imagens de escultura. Estou dando aqui uma forma resumida. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo, não cobiçarás coisa alguma que pertence ao teu próximo. E assim vemos a apresentação dos 10 mandamentos conforme resumido na ordem que está na Bíblia. Os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés para o povo de Deus e são princípios morais que regem a vida humana. Deus a deu com um propósito todo especial e não foi à toa que ele colocou nesta ordem em sua santa palavra. No capítulo 20, Deus faz a declaração: eu sou o Senhor que te tirei da casa do Egito, da terra da servidão. Importante as palavras iniciais que Deus apresenta antes de dar os 10 mandamentos. Aqui temos uma declaração de autoridade sobre a qual repousam todos os 10 mandamentos. A pessoa que fala é o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele tem autoridade. O que ele é e o que ele faz, aqui está apresentado. Não terás, então, outros deuses diante de mim. O Senhor é sem igual. O Senhor é singular e é insubstituível. Não devemos então adorar deuses falsos. Deus é Deus. Eu sou o Senhor. Repete o profeta Isaías: para que saibais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e que depois de mim nenhum haverá. Deus é apresentado como Alfa, como o primeiro e o último. Antes dele não tem ninguém, e depois dele não tem ninguém. Sendo ele eterno, não tem princípio nem fim, é Senhor do céu e da terra, Criador do gênero humano e sustentador de todas as coisas, e Redentor nosso na pessoa de nosso Senhor Jesus. O Senhor que tirou da terra do Egito. Deus tirou o povo da terra do Egito com mão poderosa e braço estendido, mostrando os seus prodígios, inicialmente através de 10 pragas, a partir da transformação de água em vinho, e finalmente culminando para a saída com a morte dos primogênitos, quando houve o sangue do Cordeiro aplicado nas casas para que houvesse a libertação para o povo sair da terra de opressão do Egito, onde estava escravizado por tanto tempo. E assim nós encontramos que através da morte do Cordeiro, e o sangue foi a única praga, quando o faraó cedeu e o povo foi libertado na sua totalidade. Rios de sangue poderiam correr no Egito, mas nada iria resolver a situação. Deus mostrou 10 pragas, mas na morte do Cordeiro e na aplicação do sangue para a libertação, foi que passou o anjo do Senhor à meia-noite, poupando as casas que estavam protegidas, enquanto que as que não estavam protegidas com sangue, foi exterminado o primogênito em cada casa. Portanto,
a lição fica que rios de sangue poderiam correr, mas somente na morte do Cordeiro, somente na morte de Jesus Cristo, Filho de Deus, é o que o pecador tem a libertação, tem a paz com Deus, tem a liberdade verdadeira. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Esse Cordeiro aponta para Jesus. São Pedro disse: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso porque o Cordeiro da Páscoa tinha que ser imaculado, o Cordeiro tinha que ser sem defeito, macho, de 1 ano, exatamente apontava para Jesus. Pelo sangue dele que veio a libertação e a redenção para a humanidade. Deus disse: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, da servidão. Então vocês não tenham outro Deus diante de mim, já que o Egito era permeado por deuses e permeado por divindades falsas, é claro, e Deus mostrou seus prodígios dos deuses do Egito através das 10 pragas, mas arrancou seu povo daquela terra de escravidão. Eu sou o Senhor, ele declara: não terás outros deuses diante de mim, é a sua afirmação. Agora, encontramos então no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu ou embaixo na terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas disse Deus também que faz misericórdia até 1000 geração daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, a sua santa palavra. Prezados ouvintes, neste segundo mandamento do decálogo da lei: não fazer para si, nem adorar imagem de escultura. Os pecados dos pais, fica bem evidente aqui, que os pecados dos pais influenciam na vida dos filhos, isto é, para o mal. E existem pecados que trazem consequências para toda a vida e até para gerações. Você veja, por exemplo, um pai que é alcoólatra, um pai que é inveterado no vício do alcoolismo, ou mesmo até um pai que é fumante, ou um pai que é consumidor de droga, uma mãe. O reflexo fica para os filhos também. Geralmente, dificilmente não acontece, mas reflete. E tem aquele adágio: tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. O reflexo vai para gerações, muitas vezes, e até o reflexo de doenças que são perigosas e contagiosas, especialmente aquelas transmissíveis sexualmente. Gente, Deus fala com muita propriedade e seriedade sobre a responsabilidade paterna neste mandamento, porque ele traz então a memória de que poderá haver a visitação dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas eu lhe animo com uma palavra para aqueles que seguem a Deus pela sua verdade. Ele diz que faz misericórdia até 1000 gerações. Nós encontramos também aqui, através deste mandamento, que mostra que o conhecimento de Deus e o desejo de servi-lo expulsa do nosso meio, do nosso coração, as ambições e as aspirações inferiores desta vida. Deus é Deus, e o primeiro e grande mandamento no decálogo da lei está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, no mandamento aqui, segundo, Deus reconhece que as ajudas, ele faz claro que as ajudas visíveis das imagens de esculturas são assim um tropeço à verdadeira adoração. São um tropeço para a verdadeira adoração, que deve ser
em espírito e em verdade, de forma que não podemos adorar a Deus através de imagem de alguém, quer vivo ou quer morto. Não devemos nem sequer fazê-las. Essas imagens não devem nem ser feitas. É declarado aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 4, nem sequer fazê-las para si. Agora, note que não se deve fazer imagem nem de Deus, nem de Cristo, nem do Espírito Santo, nem dos anjos, nem dos apóstolos, nem de qualquer outra criatura, nem de Maria, mãe de Jesus, de ninguém mesmo. A declaração: não farás para ti imagem de escultura. Você note que é Deus que está falando através da Bíblia. Você pensa o que pensar, mas a interpretação está clara dentro de todo o contexto bíblico, como ele tem sido rigoroso de Gênesis ao Apocalipse, através deste princípio inviolável de que a adoração deve ser verdadeira em espírito e em verdade. As únicas formas visíveis e tangíveis da adoração, e é uma coisa externa e dramatizada que é colocado para nós hoje na Santa Palavra de Deus, são duas coisas: o batismo e a ceia do Senhor. Quantos elementos visíveis e tangíveis simbolizam e representam exatamente o corpo e o sangue de Jesus. São os audiovisuais que Deus ordenou que fossem então executados pelo seu povo. É necessário, pois, atentar que a verdadeira adoração, ela é em espírito e ela é em verdade. O próprio Jesus diz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. João capítulo 20 e versículo 29. Porque você pode pensar, pode dizer: não, na realidade a gente não adora, a gente faz só para lembrar, porque vai adorar melhor. Aí Jesus disse em João 20, 29: porque me vistes, cresces, Tomé? Bem-aventurados que não viram e creram. De forma que você que crê no Evangelho de Jesus Cristo, que adora a Deus em espírito e em verdade, Jesus declara aqui que é bem-aventurado porque crê no Cristo ressuscitado, no Cristo vivo, que está sentado agora à direita do Pai. E São Paulo faz o comentário de uma forma simples e objetiva em 2 Coríntios 5, 7. De forma que andamos por fé e não pelo que vemos. E o que é fé, gente? Hebreus disse que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo número 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Deus é real, Jesus é real, sua morte e ressurreição são reais, de forma que você, crendo nessas verdades bíblicas, você é bem-aventurado e anda pela fé, porque fé é a certeza apoiada em fatos, mesmo que invisíveis. Vamos então lembrar que nesse contexto da adoração, eu quero só chamar a sua atenção, prezado ouvinte, porque através de toda a história, você note que quando o povo de Israel começou a fazer veneração à serpente de bronze, lá no deserto, que Deus havia mandado Moisés fazer, para que o povo, ao mirar aquela serpente, fossem curados da enfermidade mortal pela picada das demais serpentes. O povo aí agora começa a adorar aquela serpente. Ela foi chamada de Neustã, ela tornou-se objeto de adoração. E Deus usa um bom rei, Ezequias, para completamente destruir aquela estátua lá no deserto. Está em 2 Reis, capítulo 18 e versículo 4, que aquela estátua foi despedaçada porque o rei Ezequias foi usado por Deus para fazer exatamente a destruição, para que o povo não viesse a venerar a Neustã, conforme eles estavam o chamando. E agora vamos para o último livro da Bíblia, em Apocalipse. Apocalipse, capítulo número 19 de Apocalipse,
Note uma coisa aqui, meu prezado ouvinte. Senhor, senhora, eu chamo a sua atenção para essas passagens da Escritura, porque nós somos compromissados com a verdade do Evangelho. Nós somos comprometidos com a verdade bíblica. E Deus abençoará você também, ao teu mesmo comprometimento, ao desvendar a glória celestial, a revelação apocalíptica. João apóstolo, note bem, o apóstolo teve a intuição de voltar-se em espírito de adoração para o anjo que estava apresentando a glória celestial. E aqui no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 9, então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Note bem, João apóstolo queria adorar o anjo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Note, prezado ouvinte, não se pode adorar nem sequer os seres angelicais, nem os anjos, porque aqui está declarado por Deus: não faças isso. Se adora a Deus, e assim está claro no capítulo 22, avance para o 22, capítulo 22, versículo número 8, veja aqui uma repetição. Quando uma coisa é repetida na Bíblia, note quão importante é. Eu, João, Apocalipse 22, 8, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Prezado ouvinte, eu vejo muita clareza nessas partes do livro sagrado. Note que o povo de Israel adorava unicamente a Deus. Quando tinha a intuição de adorar outros deuses, eram punidos. Os povos gentios tinham seus deuses ao seu redor, e eu quero mostrar nas páginas da Bíblia o quanto Deus não se agrada de tais práticas. Salmo 115, que em algumas Bíblias é o 113. Salmo 115, Deus disse que o salmista expressa no Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Note que Israel não tinha uma imagem de Deus. Os ídolos, os pagãos tinham os deuses, as nações tinham os deuses deles. Conforme eu mostrei aqui a semana passada, os vários nomes de Deus, alguns deles. E os pagãos tinham, e olhar para a nação de Israel, que era monoteísta, e dizer: cadê o Deus de Israel que ninguém vê? Onde está o Deus deles? E o salmista responde: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Agora, fala para os povos agora: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Salmo 115, versos 1 a 9, ou em algumas outras Bíblias, Salmo 113, versos de 1 a 9. Todo o problema aqui, Deus já havia proibido fazer imagem de escultura, Deus já tinha proibido adorar imagem de escultura, mas Deus está dizendo aqui agora um outro problema. Qual é o outro problema que surge aqui para quem faz e para quem adora? Está aqui: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Prezado ouvinte, eu acho que é tempo de você fazer uma análise, então, em que você está firmado, a que você está adorando, e através de que você está adorando. Porque fica claro nas páginas sagradas que Deus está abrindo os nossos olhos,
chamando para uma realidade diferente a grandeza, a santidade, a soberania, o poder incomparável do nosso eterno Deus. E eu quero agora dar um toque aqui. Não se assuste não, porque eu vou mostrar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado nela. Não se assuste não, que eu vou chamar você para Apocalipse, capítulo número 13. Através da história, Satanás sempre procurou desviar a centralização da adoração ao único e verdadeiro Deus para outras coisas ou pessoas. Sabia disso? Isso acontece de várias formas, mas uma delas é levando ao povo a desviar do verdadeiro Deus para ídolos, para até imagens. Olha bem, até para imagens. Você sabe, na Babilônia, Nabucodonosor fez uma grande estátua no campo de Dura e convocou todo o império para a adoração e consagração daquela imagem, e Deus julgou. Deus deu julgamento à Babilônia, e até hoje há consequências. Mas aqui também nós lembramos que através dessa intuição, Satanás tem a meta de desviar a adoração ao verdadeiro Deus, e ele fará através de uma imagem. Abra para o Apocalipse capítulo 13, versículo 11 em diante. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. Esse texto fala da besta do anticristo e do falso profeta, que é uma outra besta. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Note que é tempo de prodígios, de milagres. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Faça uma imagem à besta. O diabo aqui usando uma imagem para desviar a verdadeira adoração do verdadeiro Deus. E lhe foi dado, note bem, comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse a morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Note bem aqui, que esta imagem que o diabo vai fazer, vai mandar o povo fazer, ele vai dar poder para essa imagem até falar. Olhe, gente, a engenharia robótica não deixa este fato além da realidade. Não. Você vê que hoje já pode constatar isso através da engenharia robótica, robôs andando e falando. E nesse tempo aqui, Satanás vai mandar construir uma imagem do anticristo, da besta, um falso profeta, e está induzindo o povo à adoração falsa através de uma imagem que faz prodígio, que faz descer até fogo do céu. E essa imagem fala, ela vai falar. Olha, se através da história humana, sem as imagens falarem nem andarem, as pessoas têm tido a tendência de desviar a adoração de Deus para tais coisas, imagine esse tempo, quando essa realidade estiver acontecendo, que é no período da grande tribulação, quando a marca da besta será outorgada e aplicada na testa ou na mão direita das pessoas, para que nem compre nem venda quem não tiver a marca, e quem tiver a marca não poderá mais fazer parte do povo de Deus, nunca mais poderá ser salvo, e o diabo vai enganar a humanidade. Você prepara o seu coração para Jesus, que você poderá escapar desse terrível acontecimento somente através da fé em Jesus Cristo, aquele que vem buscar a sua igreja com bastante antecedência e vai levar o seu povo são e salvo para o seu reino e glória. Prezados ouvintes, a coisa é séria, a coisa é de muita responsabilidade. O decálogo da lei chama a nossa atenção para agarrar com muito entusiasmo os princípios, as verdades bíblicas, e essas verdades nos levam a entender com muita clareza
Só Jesus é a solução. Corra para Jesus. O teu pecado, idolatria, o meu pecado, o nosso pecado, pode ter o cancelamento, pode ser apagado através de Jesus Cristo, como foi para a igreja de Tessalônica. Em capítulo 1, versículo 9, eles deixaram os ídolos, se converteram a Deus e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Meus prezados ouvintes, nesta manhã dominical, a voz do Evangelho dá um grito de alerta, com muita responsabilidade, comprometidos com a verdade bíblica, a Escritura, para que o senhor, senhora, jovem, criança, adolescente, possam aceitar o amor de Deus, a verdade de Deus, porque esse Deus também é justo e Ele julgará o pecado, mas Ele já julgou na cruz, aí em Cristo Jesus, quando morreu pelos nossos pecados, e agora espera que cada um lance em mão a esperança proposta através do sangue da cruz. Que nesta Páscoa a mão de Deus esteja em tua vida através de confiar no sangue do Cordeiro. Obrigado pela sintonia.